como está? Está tudo bem. Muito obrigada. O enfermeiro Tristan Nyakatete é enfermeiro geral. Enfermeiro geral, sim, exato. E em prol disso, vai nos ajudar a debruçar em torno do nosso tema de hoje, que é asma. Para começar, nós gostávamos de saber exatamente o que é asma, para a priori sabermos do que é que estamos a tratar. Ok. Muito obrigado. Primeiro agradecer a Deus pela mais uma oportunidade de estar vivo, neste caso, e também saudar a todos que nos acompanham neste momento, neste lindíssimo programa, Obrigada. Mega Saúde, e a tratar de um tema muito interessante que é a asma. Pois. E, na minha opinião, é um tema incabável. Não vamos até acabar hoje, mas na medida do possível tentaremos abordar aquilo que é importante em relação à asma. Pois. E indo à questão, o que é asma? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias inferiores. E significa que ela pode afetar todas as idades e é importante que tenhamos muito cuidado de forma a saber como podemos nos prevenir e termos uma vida saudável. Pois é. E a asma, ela pode matar? A asma, logicamente, tratando-se de uma doença, ela pode se matar, visto que quando se trata de asma, há uma inflamação das vias respiratórias inferiores, neste caso. Pois. Então, havendo uma inflamação das vias respiratórias e acompanhado com a produção do muco, e este todo o processo de haver inflamação das vias respiratórias vai comprometer aquilo que é o processo de entrada e saída do ar. E havendo comprometimento do processo de entrada e saída do ar, claramente que o doente vai queixar-se de dispneia, uma dificuldade de respiração. Sim. E sabe-se que viver é respirar e ao mesmo tempo também só respira quem vive. Pois é. E essa dificuldade de respiração, se for por muito tempo sem nenhum pronto-socorro, ela vai acabando matando porque haverá um colapso dos alvéolos acompanhado com muita produção de muco e isto pode comprometer aquilo que é o processo de oxigenação a nível do organismo e criando esse colapso, o doente pode morrer por hipóxia. Hipóxia significa uma baixa oxigenação. Então, está claro que a asma pode matar. O que mata exatamente é esta dificuldade de respiração em que o doente não encontra um pronto-socorro devido à crise asmática. Pois. Eu acredito que as pessoas têm confundido muito a asma com bronquite. Enfermeiro Tristan, pode nos dizer mais ou menos qual é a diferença existente entre a asma e a bronquite? Asma e bronquite, a asma vai para além da bronquite. Okay. Quando falamos de bronquite, estamos a falar de inflamação de brônquios, enquanto que para a asma vai mais além daquilo que é a inflamação dos brônquios e os sintomas são muito diferentes em comparação com a bronquite. Então, para termos uma ideia, quando é asma, em relação aos sintomas, ela acaba cursando com uma tosse persistente, sobretudo noturna, e também ao acordar. Okay. E depois o paciente pode queixar-se de um aperto a nível do tórax, a nível do peito, de uma forma geral. Okay. E também o paciente pode ter uma dificuldade respiratória em que ele põe muito inquieto, assim como meio agitado. Okay. Então, esses todos os sintomas, acompanhado com a produção do muco, depois o doente fica inquieto, o paciente pode aparentar o tórax estiver um pouco mais hiperinsuflado, né? Significa que o peito fica a tendência de estar um pouco mais cheio por causa da concentração do ar a nível dos pulmões. Okay. Então, isto é indicativo de uma asma, diferentemente já da bronquite. Pois é. E quando é assim, para se certificar se na verdade trata-se de asma ou bronquite, é melhor que o doente vá ao hospital, que é lá que vai se fazer o melhor diagnóstico para poder fazer essa diferenciação se na verdade trata-se de bronquite, de asma ou uma outra doença do foro respiratório. Okay. Só o hospital pode saber separar e diferenciar, chegado lá a partir dos exames, o exame físico. Oh, que bom. E é assim, falou aqui de dificuldades respiratórias e em prol disso a pessoa fica com crises de tosse. Okay. E geralmente quem costuma ter tosse já pode estar aí a pensar que sofre de asma. Podemos assim dizer, quem sofre de tosse ou quem constantemente está a tossir, significa que está perante uma crise asmática? Não exatamente. É que se o doente tem asma, a tosse é uma tosse muito característica do próprio, mesmo de asma. Okay. Porque tendo asma, a tosse tem sido persistente e intermitente. Significa uma tosse que sempre tende a ser muito insistente
e que ela é frequente geralmente nas noites. Ok. Pode ter durante o dia, mas ela acaba se agudizando mais à noite e logo ao acordar. Ok. E é uma tosse que incomoda. E esta tosse não é só uma simples tosse, mas também ela é acompanhada de uma sensação de um sufoco a nível do peito. Sendo uma sensação de um sufoco a nível do peito doente, e ao mesmo tempo também pode queixar-se de haver alguns sibilos. Significa é possível que o doente sinta uma dificuldade de respiração que pode incomodar até ao ponto de ficar agitada. Então, isto é perante uma asma. Então, temos que aqui olhar que, quando se trata de asma, não basta só o doente queixar-se de tosse, mas também é acompanhado com uma dificuldade de respiração, uma dificuldade muito séria que deixa o doente muito agitado e inquieto. Então, isto é um caso de urgência para que o doente se dirija ao hospital. Ok. E os doentes que já sofrem de asma, porque nós sabemos que asma é uma doença crônica, sim, e as pessoas que já sofrem de asma geralmente costumam ter mais as suas crises asmáticas no período da manhã e de noite. A que se deve? Há um fator único para explicar? Em relação ao fator único como tal, não saberia explicar neste momento, mas está claro que talvez pode estar associado à posição que o doente dorme durante a noite, porque durante a noite, dependendo da posição que o doente toma ao dormir, se for uma posição com uma almofada um pouco mais baixa, depois não está numa posição semi-sentada, porque é importante que ao dormirmos, sendo um paciente asmático, é importante que ele tome uma posição se possível aumentar o número de almofadas, por exemplo, umas 2 almofadas, para estar um pouco mais, uma cabeça um pouco erguida. Ok. Porque está numa posição muito reta, como tal, assim deitado, e isto pode dificultar aquilo que é a respiração, porque estamos a falar de uma pessoa com asma que já tem uma dificuldade respiratória. Ok. Então, deve-se observar esse tipo de casos também. E também é importante aqui observar que nas manhãs, logo ao acordar, talvez pode ser devido a outros fatores também, pode ser fatores fatores climáticos que podem influenciar para que o doente tenha uma crise asmática. Então, estamos aqui perante uma situação em que depende de muitos fatores para que isso possa acontecer de noite ou durante o dia. Fatores emocionais, fatores ambientais, depois vamos olhar para fator genético, olhamos para muitas situações, fatores estressantes também, muitas situações que podem fazer com que o doente possa ter uma crise. Que não seja necessariamente à noite ou de manhã, mas, segundo estudos, as crises tendem a ser frequentes assim durante a noite ou mesmo logo ao acordar. Ok, certo. E quais são as possíveis complicações da asma? Possíveis complicações da asma. A asma, sendo uma doença de foro respiratório, a primeira complicação é uma tendência de gerar crises frequentes. Significa, sendo um doente asmático, ele vai ter muitas crises com frequência e, só para imaginar, vai ser um paciente que vai ser sempre a visitar o hospital. Porque tem que ir lá ir para o hospital para buscar apoio devido à sua crise. Então, se for uma asma não controlada, neste caso, não controlada, não está a ter nenhum segmento médico, vai ser um paciente com muitas crises frequentes e sempre vai buscar o hospital. Então, essa é uma das complicações. E também temos outra complicação da asma. As pessoas com asma têm uma tendência de ter um abaulamento do tórax. O tórax tende a ser mais estendido por causa da concentração de muito ar a nível dos pulmões. E, de uma forma geral, fundamentalmente a complicação é mesmo geração de crises frequentes e que ele vai buscar sempre apoio no hospital. E não vai ter uma vida à vontade, podemos dizer entre aspas, né? Já imaginou, tem que ir ao trabalho, vai à escola, se tem alguma atividade doméstica, ainda terá que impedir por conta da crise devido a uma asma não controlada. Ok. Os exercícios físicos são recomendáveis para os asmáticos? Claramente, em relação ao exercício físico, é recomendável sim, mas não deve ser exercício muito intenso. E a intensidade depende de um doente para outro doente. Porque cada caso é um caso, como costuma-se dizer na gíria popular. Então, tem que ser um tipo de exercício que o doente pode tolerar. Mas se for um exercício muito intenso, até o ponto de ultrapassar o limite da sua capacidade, segundo o seu problema, que estamos a falar de asma nesse caso, isto pode agudizar ou ser um fator precipitante
de uma crise asmática. E lembrar aqui que o exercício é um facto muito reportado que faz parte de uns fatores que desencadeia uma crise asmática. Ok. Mas se for um doente asmático e tem segmento médico, tem o seu médico que sempre vai lhe seguindo para poder controlar e tomar os seus medicamentos, tem exercício que ele é recomendado e fazendo com uma tolerância, nada de mal pode acontecer. Mas se for exercício muito forte, sem orientação médica, depois isto pode ser um fator que pode desencadear uma crise asmática. Então, olhar aqui, cada caso é um caso. Pois. Porque nem todos, senão assim podemos dizer que a pessoa asmática não pode praticar desporto. Pode sim, mas sempre com uma certa tolerância e um controle médico. Ok. Sim. E como prevenir a asma? Em relação à prevenção de asma, primeiro, a prevenção de asma está enquadrada pelo menos de duas maneiras para prevenir. A primeira prevenção é mesmo o controle médico. Significa que o doente tem que estar em sintonia com o controle médico por forma a evitar crises. Okay. E também a outra forma de prevenção são medidas gerais. Medidas gerais que partem do próprio doente. Okay. Estaríamos aqui a tomar nota, por exemplo, uma pessoa com asma deve evitar ou conhecer todos os fatores que podem desencadear uma crise. Por exemplo, um dos fatores pode ser fatores ambientais. Exato. Neste caso, a exposição a poeiras, tem que evitar, a exposição à fumaça, ao fumo de fogo, neste caso, né? Sim. Deve evitar. E também a exposição de pólen de plantas, pelos de animais, depois mudança climática, exposição ao frio. Então, isso tudo pode desencadear uma crise asmática. Então, é importante que um doente, um paciente com asma, evite ao máximo de se expor a esses todos os fatores desencadeantes de uma crise asmática. Exato. E também evitar tomar banho água fria, porque a água fria pode também precipitar uma crise asmática. Ok. É importante que saibam também que fatores relacionados à emoção do ser humano também influencia, como a ansiedade. A pessoa, quando fica muito estressada ou muito ansiosa, pode sim ter uma crise asmática, claramente, certo? Sim. E fatores emocionais, não só questão de ansiedade, mas também questão de tristeza, Exato. alegria. Daí isso tudo pode precipitar uma crise asmática. Pois é. E temos também outros fatores que podem ser de base, fator genético neste caso. Sim. Quer dizer, alguém que sabe-se muito bem, segundo estudos, acredita-se que 80% de pessoas asmáticas têm um histórico genético, um histórico familiar. Ok. Significa, segundo estudos feitos, que 80% das pessoas com asma têm um histórico familiar. Estamos aqui a falar que, muitas vezes, encontrando uma pessoa com asma, está ali um fator familiar. É hereditário. É hereditário, claramente, pois. Sim. Mas há casos que não têm nada a ver com hereditariedade. Pois. Por causa de mudança climática, exposição à poeira, pessoas que trabalham num ambiente com muita fumaça. Então, isto pode provocar uma asma, já numa fase adulta, neste caso. Sim. Mas também pode ser alguém que já nasceu com asma, tem um histórico familiar, mas que, como se calhar durante a sua infância não se descobriu, pensava se fosse uma doença respiratória, outras doenças respiratórias, não seja necessariamente a asma, se calhar por falha de diagnóstico, ou talvez não foi ao hospital, ou está muito, não conseguiu encontrar um diagnóstico correto, como não se fez nenhum diagnóstico. Então, isto pode muito bem, mais tarde, a pessoa desencadear uma crise, não saber porquê. Exatamente. E a pensar que não, nasceu muito bem, só agora está a ter problema de asma, porque nunca tinha sido feito um diagnóstico correto sobre a asma naquele paciente. E ainda nesta questão da pessoa nascer, já convive com a asma e simplesmente não sabe que tem essa doença, como é possível verificar que este indivíduo possui asma ou uma criança assim como tal? Quais são os sintomas que o indivíduo apresenta que já dá para identificar que está perante asma? Ok, boa pergunta. Para começar a dizer o seguinte, em relação à asma, naquilo que são os sintomas, primeiro vamos olhar para a idade. Ok. Dizer que a asma é uma doença que afeta todas as idades, todas as raças, todas as etnias. Não tem discriminação. Não tem discriminação de nada. Pois.
não tem discriminação de nada, então afeta todas as idades, todas as raças. E há um porém muito importante, é que a asma é difícil ser diagnosticada abaixo dos 2 anos. Só para os 2 anos para frente é que é possível fazer um diagnóstico correto da asma. Ok. Talvez uma pergunta, por que só depois de 2 anos que é possível diagnosticar uma asma? Exato. Frequentemente só é possível diagnosticar a asma a partir de 2 anos em diante, porque com uma criança com abaixo de 2 anos, de uma forma geral, tem tido muitas infecções respiratórias, muitas infecções respiratórias, outros tipos de infecções respiratórias. Então, isso, em algum momento, pode se confundir com asma. Significa pode ter uma broncopneumonia e mais outras doenças respiratórias. Então, enquanto tiver menor de 2 anos, a criança é assolada com muitas doenças do foro respiratório, que até algum momento pode se confundir com asma. Então, assim sendo, só depois de 2 anos, por causa da imunidade vai subir, então aos poucos tal, então ali pode-se fazer o diagnóstico correto. E também, cada vez que vai crescendo até na fase da adolescência, até a fase juvenil, adulta, por aí, já é fácil controlar como tal. Por que é possível controlar como tal? Porque a pessoa, neste caso este doente, né, que já foi criança, já é uma pessoa crescida, vai ter capacidade de saber até reportar aquilo que lhe provoca crise. De que não, sempre que eu uso esse perfume tenho tido crise. Exato. Hoje tive crise, estou a recordar porque há 3 de 4 dias atrás estive perante, por exemplo, alguns animais. Não, estou com uma crise porque fiquei muito exposto, estava numa festa, por exemplo. Ficou exposto, não levou camisola e acabou tendo uma crise. Sim. Mas se for um bebê com 1 ano, 6 meses, 1 ano, não vai reportar. Não, mãe, esse perfume quando me põe, passo mal. Não, porque estive num ambiente exposto com muito frio. Uma criança não saberá dizer mais nada. Então, a partir de 2 anos em diante, é muito fácil diagnosticar a asma. Ok. E quais são os fatores de risco? Fator de risco, estaríamos agora a olhar basicamente para 2 fatores de risco. O primeiro fator de risco de asma é fator genético. Okay. Significa que se a pessoa nasce já com asma, já um fator, nesse caso genético, nasceu já com asma, ali é difícil fugir desse fator. Mas também temos outro fator que são fatores ambientais. Ok. Fatores ambientais, estamos a falar neste caso daquilo que o doente encontra no ambiente. Sim. Pode ser exposição ao frio, pode ser exposição a poeiras, pólen de planta, pode ser exposição a pelos de animais, fatores emocionais. Quer dizer, há muita coisa aqui que podemos encontrar que pode desencadear uma crise de asma. De asma. E a asma tem tratamento e, se tiver, qual é o tratamento que o indivíduo deve seguir? Em relação ao tratamento de asma, fundamentalmente o tratamento de asma é medicamentoso. Ok. E medicamentoso porque, está claro, inclui medicamentos, não está bem clara essa questão. E já agora podemos perguntar qual é o medicamento que tem que se usar. O medicamento quem decide é o médico. Porque dependendo da situação em que o doente se encontra, ele vai decidir o medicamento correto para cada caso. Porque há pacientes que têm asma, mas ao mesmo tempo têm outras infecções respiratórias. Sim. Que vão para além de uma asma. Então, o médico deverá tratar cada doente segundo a situação em que se encontra, claramente. Não são todos os doentes que vão ter um tratamento igual. Dependendo de que estágio, que nível da asma que o doente possa ter, dependendo de outras infecções respiratórias assim, que estão associadas à asma, talvez que estão. Então, isto vai determinar o tratamento correto para cada paciente. Então, de uma forma geral, o tratamento é medicamentoso e quem decide é o médico. Exato. Mas para recém-nascidos, crianças que logo a priori ao nascimento já encontram-se perante uma crise asmática, qual é o tratamento adequado ou o que os médicos ou os enfermeiros logo a priori fazem para poder controlar a crise da criança? Ok, boa pergunta. Sendo uma criança com uma crise asmática, Sim. Como já disse anteriormente, que é difícil fazer um diagnóstico preciso numa criança com abaixo de 2 anos de idade, neste caso, né? Mas só acima de 2 que é possível fazer um diagnóstico correto em relação à asma, devido à influência de outros fatores, outras doenças do foro respiratório. E, neste caso, olhando para uma criança com uma crise,
indo para o tratamento, como eu disse anteriormente, que sou médico de decide, mas de uma forma geral o tratamento inclui medicamentos, medicamentos como broncodilatadores, assim como medicamentos anti-inflamatórios. Okay. Então vai-se corrigindo aquilo que a criança está a apresentar por forma a ultrapassar o problema da criança. Porque quando falamos de asma, estamos aqui a olhar uma inflamação do desvio respiratório inferior. Está a falar dos brônquios, bronquíolos, e até acaba afetando os alvéolos, por aí em diante, criando uma dificuldade séria de respiração no indivíduo. Então, sendo uma criança, ou independente da idade, deve-se corrigir os sinais de sintoma que o doente esteja apresentando naquele momento, que pode incluir oxigenoterapia, pode incluir medidas gerais de enfermagem por forma a estabilizar a situação que o doente apresenta, seja ela a tosse, pode ser uma dificuldade de respiração, pode ser uma sensação de dor a nível do tórax, pode ser o doente pode estar confuso, o doente pode estar inquieto, até estar numa situação em que não consegue se aguentar, até ter um problema de deambular. Então, isto tudo, a equipe médica, juntamente com a equipe de enfermagem, inclusive outros profissionais de saúde, poderão trabalhar por forma a encontrar uma solução para este indivíduo, independente da idade. Pois é. E esteve aqui a falar acerca de alguns fatores de risco de asma, mas vamos ficar a segurar o fio de pensamento porque nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Para você que acaba de nos acompanhar, nós estamos aqui na companhia do enfermeiro geral Tristi Nhakatete, ele que está aqui a nos ajudar a debruçar em torno do tema de hoje, que é asma. Vamos deixar ficar a nossa primeira dica de saúde. Nós estamos aqui para deixar ficar todas as questões de saúde no geral. Nós queremos que vocês, caros telespectadores, sigam as instruções médicas, sigam aqui todas as dicas de prevenção que todos os profissionais de saúde têm deixado ficar todos os dias, porque o profissional de saúde é aquele que acorda cedo para poder lutar pela sua vida e pela vossa vida. E é importante que nós todos possamos fazer parte dessa luta. Então, não esqueçam, lavem as mãos com sabão e fiquem em casa. Vamos ao primeiro intervalo, voltamos já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique.
Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. Mega TV, estamos de volta. Estamos de volta à segunda parte e última do nosso programa Mega Saúde, este que veio para lhe manter informado em torno da saúde no geral. Hoje estamos na companhia do enfermeiro Triste Nhacatete, ele que é enfermeiro geral, e está aqui a nos ajudar a debruçar em torno do tema de hoje, que é asma. Se sofre de asma, se conhece alguém que tem tido crises de asma ou geralmente não sabe de que se trata, é só entrar no nosso Facebook através de Mega Rádio e Televisão SA, deixar ficar ali o seu comentário questionando em torno do nosso tema, deixa ficar a sua questão em forma de comentário, assim que é, para podermos esclarecer qualquer dúvida relacionada ao tema de hoje, que é asma. Voltando à nossa conversa, enfermeiro Triste, nós gostávamos de saber o que é que uma pessoa que possui asma ou que tem crises de asma frequentes pode fazer. Já dissemos que a pessoa deve fazer exercícios físicos, mas de forma controlada, não podem ser exercícios físicos pesados. Já dissemos aqui que a pessoa não pode tomar banho com água fria e não pode ficar suspensa a algumas temperaturas ou alguns problemas climáticos, entre outras coisas. Em termos de alimentação, existe uma alimentação adequada para o indivíduo que sofre de asma? Ok, boa pergunta, muito obrigado mais uma vez. Em termos de alimentação, um paciente asmático pode alimentar-se como qualquer paciente, não como qualquer indivíduo. Não há uma restrição muito rígida como tal, mas aconselha-se que evite mariscos. Mariscos, já está aprovado que, de uma forma geral, pode provocar uma crise asmática. Então, uma pessoa com asma, e ainda mais uma asma crônica, evita-se para que não consuma mariscos, até ao máximo, não consumir. E também, em termos de dieta, tem que ser uma dieta saudável, como qualquer indivíduo. Não vai ali estar exposto a consumir alimentos muito gordurosos, tem que ter uma dieta balanceada, consumo de líquidos, uma alimentação saudável, neste caso, onde inclui frutas, muitos cereais, energético, por aí. Então, deve seguir uma dieta saudável como qualquer indivíduo. E os líquidos também não podem ser coisas muito geladas, porque Claramente. As pessoas exageram muito coisas geladas, enquanto sofrem... Uma pessoa com asma deve evitar gelados. Ok. Deve evitar gelados. Não só para qualquer indivíduo, mas com especial atenção para uma pessoa com asma. Deve evitar líquidos gelados, que pode desencadear uma crise também. E para um asmático que fuma, né, que é consumidor assíduo das drogas, e principalmente do cigarro,
quais são os fatores de risco, principalmente para esse tipo de doente? Ok, eu ia já me esquecendo, em relação aos fatores de risco ou aqueles fatores que podem desencadear uma crise asmática, está ali também o tabagismo. Ok. Significa que um paciente que consome cigarro ou que está neste processo de tabagismo, isto precipita ou pode desencadear uma crise asmática. Ok. Então aconselha-se todos os doentes asmáticos que sejam fumadores, que evitem de fumar, se possível parar de fumar. Parar de fumar. Mas o parar de fumar não será de hoje para hoje, vai partir de um aconselhamento com o paciente, uma conversa muito sadia, uma conversa muito calma, de modo a lhe fazer perceber que a atividade de fumar pode prejudicar a sua saúde, não só por ser um paciente asmático, mas também para qualquer indivíduo que não tenha asma, prejudica a saúde. Okay. Mesmo quando olhamos para a venda do cigarro, ali escreve fumar prejudica a saúde. Exato. Significa que temos que olhar sempre esta parte do lado do prejuízo por causa do fumo de cigarro. E também uma pessoa asmática pode ter uma crise não só por causa de consumir o cigarro de uma forma ativa, mas também de forma passiva. Okay. O fumo de cigarro, se o doente inalar o fumo de cigarro, isto pode ser motivo de desencadear uma crise asmática. Okay. Então é importante olhar muito também para essa questão do tabagismo. Para além de outros fatores também que já referenciamos, fatores emocionais, ambientais, por aí em diante. Pois. E quanto à asma de uma criança e de um adulto, há alguma diferença? A asma de uma criança e de um adulto, sim, não há nenhuma diferença. Okay. Os sinais de sintomas são os mesmos, mas aquilo que eu disse anteriormente, quando é uma idade abaixo de 2 anos, é difícil fazer um diagnóstico preciso e correto, okay, devido à influência de muitas outras infecções respiratórias que se pode confundir com asma, como o caso de broncopneumonia. Ok, está certo. E é importante aqui saber que a asma é uma doença crônica, voltar a lembrar as pessoas, é uma doença crônica. Inflamatória crônica, exatamente. Sim. E também hereditária. Claramente, sim. Se algum familiar já sofre de asma, possivelmente, futuramente, podem nascer crianças ou existir pessoas que também possam sofrer de asma na família, exato? Claramente, sim. Ok. E quais são os casos frequentes que vocês têm recebido nas unidades sanitárias? Os casos frequentes de asma que têm recebido? E qual é a faixa etária que mais é afetada? Ok. Em relação à faixa etária, para mim tenho dados no setor em que eu trabalho. Olhando para o hospital que eu trabalho, nós atendemos pessoas adultas. Okay. Estamos a falar de uma idade acima de 16 anos, nesse caso, 16 anos em diante. Não estou no setor de crianças, ou pediatria neste caso. Eu estou no setor de pessoas adultas. Então, em média, varia de 25 a 30 pacientes por dia. Mas essa é uma média de uma forma geral. Mas com mudanças climáticas, por causa do frio, estamos agora em tempo de frio, este número tende a agudizar ou tende a aumentar. Porque falamos anteriormente que a mudança climática, sobretudo o frio, é um dos fatores de risco que pode provocar uma crise asmática. Então os números vão variar entre 25, 30 pacientes por dia que procuram o serviço onde eu trabalho, nesse caso o local de trabalho lá onde eu estou a exercer a minha atividade. Ok. E a asma pode provocar uma outra doença no indivíduo? Outra doença pode provocar, claramente. Se for uma asma não controlada, pode afetar outras vias respiratórias, ainda inferiores, até ao ponto de ter outras síndromes do foro respiratório que pode comprometer o próprio indivíduo. Okay. E se for um indivíduo que frequentemente é exposto a poeiras, não sabe que tem asma ou tem, mas ignora o segmento daquilo que é o aconselhamento médico, este paciente pode ter muitas complicações, até ao ponto de ter crises frequentes e tentar buscar apoio, ser tarde e ter uma paragem cardíaca. Ok. A massa muscular do indivíduo influencia nas crises asmáticas, porque nós temos visto muita gente que tem uma massa muscular mais avantajada que sofre de asma. Isso influencia? Neste momento não tenho dados
que não tenho dados científicos que provam de que a massa muscular pode ou não influenciar para a crise asmática. Ok. Talvez seja um mito, talvez seja um mito, mas assim sendo, pode ser um TPC para mim, para poder saber até que ponto a massa muscular pode influenciar para uma crise asmática. Não tenho informações precisas, científicas, que provem de que a massa muscular pode influenciar para que aconteça a crise asmática. Okay. Mas é importante lembrar a todos os ouvintes, ou telespectadores neste caso, que o que influencia para uma crise asmática, os fatores basicamente são dois, como disse anteriormente. Temos fator genético, significa que a pessoa nasceu já com asma, porque na família existe alguém com asma, isso sim influencia. E outra influência também, para que haja desencadeamento de uma crise, são fatores ambientais. Okay. Estamos a falar de expulsão a poeira, pólen de planta, expulsão a pelos de animais, perfumes, cheiros fortes, fumaça, a temperatura, quer dizer, isso tudo, fatores emocionais, isso tudo pode influenciar para que o doente possa ter uma crise asmática, independentemente da pessoa ser magra, ter um corpo um pouco mais avantajado, talvez ter um corpo mais musculoso. Isto não pode entrar muito em detalhe como tal, não pode não influenciar muito como tal. Aquilo que eu disse, não tenho dados que provem de que a massa muscular pode ou não influenciar, senão estaria a mentir. Pois é. Mas lembrar que esses fatores que eu disse anteriormente, os fatores genéticos, ambientais, isto influencia de maneira muito assim, para que o doente possa ter uma crise asmática. Nós temos visto que os profissionais de saúde têm recomendado aos indivíduos que sofrem de asma a bomba como um dos tratamentos, a bomba. Okay. Sim. E nós gostávamos de saber exatamente, a bomba não cria uma certa dependência nesse indivíduo? Porque tem indivíduos que acabam morrendo porque simplesmente não tem bomba aí. E já dissemos que os fatores emocionais influenciam muito para uma crise asmática. Se o indivíduo fica a saber que eu aqui já não tenho bomba, é possível que entre em pânico e em algum momento isso pode levar à letalidade. Gostava de saber se a bomba é mesmo recomendável, o indivíduo pode usar bomba normalmente ou acaba criando uma certa dependência, é melhor seguir um outro tratamento. Ok. Tá bem, isso parece ser um mito. Okay. Parece ser um mito quando se diz que a bomba cria dependência, porque nós quando olhamos para a população, se calhar que não tem muita informação sobre um certo assunto, isto pode criar um pouco de dúvida. Ok. Um pouco de dúvida, um pouco de boato de que não, a bomba cria dependência. Isto, segundo a ciência, não prova que a bomba cria uma dependência. Não há estudo feito que provou que uma bomba para um doente asmático cria dependência. Mas o que acontece é o seguinte, um dos tratamentos, estamos aí agora a falar de que a bomba asmática é aconselhável neste caso, mas sempre com uma orientação médica neste caso, acompanhado com outros medicamentos também, dependendo da situação que o doente se encontra, porque pode ter outras infecções respiratórias também, para além da própria asma. E assim sendo, o que a bomba faz? A bomba, o doente ao usar a bomba, isso vai ajudar a abrir aquilo que são as vias respiratórias para poder respirar como deve ser, de forma a minimizar ou a diminuir o problema que o doente tem em termos de dificuldade de respiração. Então a bomba acaba sendo uma busca muito pontual, muito útil para uma pessoa asmática e com uma instrução médica, com um segmento médico, de que sempre que tiver uma crise, use a bomba e isto vai passar. Se usando a bomba não passa a crise, é melhor que se dirija ao hospital imediatamente para que possa ter um pronto socorro. Então, olhar para a bomba como algo que cria dependência, olhar a bomba como algo que vai prejudicar o doente, isto seria uma visão meio que eu não considero muito assim boa de estar aqui a abordar. Então, de uma forma geral, a bomba ajuda a muitos pacientes para que possam se recorrer a ela por forma a minimizar a crise enquanto busca o pronto-socorro no hospital. E já lá vai tendo um devido segmento. E há outro aspecto muito importante também a tomar em conta aqui assim, é que
um paciente, para ter sucesso enquanto for asmático, para evitar crises frequentes, é importante, primeiro, que ele reconheça os sinais e sintomas da própria asma. Esse é o primeiro passo para todo doente asmático. Ok. Não só para todos os indivíduos de forma geral, mas especificamente eu falo para a pessoa asmática. É importante que ele tenha a capacidade de reconhecer os sinais e sintomas de uma crise asmática. Esse é o primeiro passo. E esse, como reconhecer sinais e sintomas? Ele tem... Sim. Como reconhecer sinais e sintomas? Ele vai ter essa informação segundo o seu médico, ou mesmo no hospital, segundo os controles que ele vai fazendo. E outro segundo fator, um segundo fator que é muito importante que o doente deve olhar com calma, é também participar, ter uma participação ativa ao tratamento. Ok. Se o doente toma medicamento todos os dias para controlar as crises, é importante que tome, não falhe. Já Tem que em prol dessas dicas, gostava que o enfermeiro deixasse ficar aqui as suas considerações finais, a dica para os nossos telespectadores. Ok. Primeiro, referir que a bomba asmática não cria dependência e muito menos pode fazer mal a um doente asmático. Pelo contrário, é algo muito pontual que o doente deve seguir por forma a evitar que a crise possa se agudizar até o ponto de ter complicações ainda mais graves. E também recomendar aqui que todos os pacientes asmáticos possam ser capazes de identificar, de pressentir ou identificar os sinais e sintomas de uma crise asmática, por forma a recorrer ao hospital para que possam ter um pronto socorro. E também participar ativamente do tratamento e também usar todas as medidas gerais por forma a evitar uma crise asmática. Quais são as medidas gerais? As medidas gerais abrangem evitar a exposição ao frio, exposição a poeiras, evitar a exposição a pólen de planta, pelos de animais e também fatores estressantes como uma ansiedade, tristeza. Isso pode precipitar para que o doente possa ter uma crise asmática. E se for um praticante de exercício, que seja exercício com controle médico, para não ser exercício que possa ser muito intenso, de forma até ao ponto de provocar uma crise asmática. Então, aconselhar a todos que a asma é uma doença que é controlável em hospitais e o doente pode ter uma vida saudável, mesmo tendo asma, desde que siga o controle médico. E muito obrigado. Muito obrigado, enfermeiro Tristinha Catete, por ter estado aqui conosco a debruçar em torno do tema de hoje, que foi asma. Nós gostávamos aqui de deixar ficar nossa última dica de saúde. Fique em casa, cuide-se que nós cuidaremos de si e não esqueçam de ficar na programação da Mega TV e para já acompanhem o Tempo da Criança. Nós vamos com promessas de voltar na nossa próxima edição. Até lá! Nós gostávamos de pedir, apelar a todos para que cuidem-se, para que não deixem de tomar em conta as recomendações, as dicas de saúde que as pessoas deixem aqui ficar, certo? Nós vamos pedir a todos os telespectadores, quem não pode acompanhar o nosso programa, estávamos com o enfermeiro Tristinha Catete a falar de asma, ainda é possível fazer porque os nossos programas ficam guardadinhos no nosso Facebook, e o nosso Facebook é Mega Rádio e Televisão SA, Mega Rádio e Televisão SA, como também pode acessar o nosso YouTube, também é Mega Rádio e Televisão SA. Voltamos na próxima edição. Até lá! Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao